Estamos de volta com mais um programa OAB Comunidade, hoje tratando do tema o ensino jurídico e a decisão do STF sobre a constitucionalidade do exame de ordem e tendo como convidados a doutora Ciliane Eliotti e o doutor Otaviano Cury. Lembrando sempre que você também pode participar enviando sugestões para o e-mail oabcomunidade@tvfarroupilha.com.br ou ainda através do telefone 3268-1811. E dando continuidade, então, ao nosso debate, eu quero perguntar para o doutor Otaviano, que é coordenador, de Faculdade de Direito, qual que é a posição das faculdades em relação à obrigatoriedade do exame de ordem e qual a relação também em relação ao selo da OAB. Enfim, fale um pouco sobre essas questões. Ok. Pelo que observa a maioria das faculdades, se não a totalidade, é favorável ao exame da OAB. Ainda não li nenhuma manifestação de faculdade que seja contrária, em razão disso tudo que se argumentou aqui nesses poucos minutos. Então, como bem falado, a faculdade ela forma um bacharel, que depois vai se especializar em diversas áreas do direito. O bacharel em direito pode fazer um concurso público para atuar como juiz de direito, juiz de trabalho, promotor, enfim, uma infinidade de coisas, delegado de polícia, etc. E ele também pode se especializar, pode fazer o exame de ordem e vir a ser advogado. Então, se tem a consciência, sim, do benefício que esse exame de ordem traz para a comunidade, como foi bem falado. A questão do selo da OAB, que ultimamente está sendo bastante falado, nas últimas notícias. O selo da OAB é uma série de critérios estabelecidos pela OAB Federal, mas é um critério de excelência. Não significa que só são boas as faculdades que obtiveram o direito de usar esse selo. Realmente, efetivamente, essas que obtiveram esse direito são ótimas faculdades, mas não significa que as outras não sejam. Veja bem, na última manifestação da OAB, em razão dos selos, aqui no estado nós tivemos 5 faculdades que tiveram esse selo. 4 são federais e uma única privada. Então é uma série de fatores que determinam o alcance disso. Uma é o aporte de recursos, que é bem mais intenso nas faculdades federais do que nas privadas, Mas não significa que a privada não possa alcançar, a faculdade privada não possa alcançar. Então, também defendo a permanência e instituição desse selo, sim. É um ideal a ser buscado pelas faculdades. Todas devem buscar esse selo, mas é um critério de excelência, efetivamente. Como se diz, é nivelado bem por cima. Então, para atingir isso, é uma etapa. Então, algumas faculdades mais antigas não obtiveram esse selo, mas não significa que não sejam boas. Inclusive, recebemos nessa semana a visita do Dr. Marcelo Graziotin, em Caxias, que veio esclarecer essa situação, que as duas faculdades da região que temos de direito, por não terem obtido esse selo, não significa que não sejam faculdades boas, porque na região temos a Faculdade de Caxias e a FSG, A maioria dos bacharéis se formou nessas duas faculdades. Então, defendemos sim, além do exame da OAB, essa permanência mas com os esclarecimentos. Não significa que quem não obteve não está adequado, E outra, é verdade, até discutimos antes que essa proliferação de faculdades no país. Realmente, tem bastante faculdade. Na nossa região temos 2, Mas em outras regiões temos múltiplas, dezenas, Em outros estados, em São Paulo, por exemplo. Mas o mercado, como já havia dito antes, que vai se encarregar, depois também de deixar o bom advogado, e vai filtrar isso aí automaticamente. Entendo? É o meu posicionamento. Mas as próprias faculdades têm se preocupado, com a qualidade dos professores, de buscar sempre especialistas, sim, mestres, doutores, e até aquela questão que a gente comentou no primeiro bloco, de ter professores que, além de ter qualificação acadêmica, de ter experiência profissional, Quem sabe que é bem diferente um professor
que tem aquela experiência apenas acadêmica, por melhor que seja, do que o profissional que vive a prática, porque a gente sabe que é bem diferente, né, os tipos de conhecimento, né? Então é importante essa... Até nessa questão das avaliações do selo da OAB, nós temos hoje em funcionamento no país 1.210 cursos de direito, entre universidades, faculdades, 1.210 cursos em todo o país. Nem todos esses cursos, nem todas essas faculdades foram avaliadas, entraram no processo de avaliação da OAB exatamente por causa dos critérios que são utilizados. Por exemplo, um dos critérios é que tenha havido a participação de no mínimo 20 estudantes de cada uma dessas faculdades nos últimos 3 exames da ordem. Então, muitas escolas até tiveram a participação, tiveram um excelente resultado, mas não puderam entrar nessa avaliação. Desses 1.210 cursos, 751, se não me engano, entraram nessa avaliação geral. Então, como colocou o professor Otaviano, realmente esse selo, ele é um selo de excelência, mas não significa que as faculdades que não atingiram esse selo não tenham bons profissionais ou não tenham um curso adequado, porque eles podem não ter ainda o nível para participar dessa seleção. E não falo em nível em termos de qualificação, de corpo docente principalmente, né? Então, não tem esse critério. Mas é bem interessante que se observe que esse acompanhamento da OAB com relação aos cursos do MEC também vem em função da existência dos exames de ordem. Porque o interesse da OAB é exatamente primar pela qualificação dos cursos de direito que são oferecidos, que é a base. O exame tem mais essa particularidade, que é o de primar não só pela qualificação do profissional, mas pela qualificação dos cursos que são oferecidos aos estudantes interessados. E complementando essa questão, tu falaste, né, da qualificação do professor para lecionar. Então, a maioria das faculdades tem esse critério, sim, além do diploma, né, em bacharel em Direito, a especialização, o mestrado, doutorado. Mas isso por si só não basta. Se nós tivermos só um professor que tem um amplo conhecimento teórico, mas não tem uma vivência profissional, aí não vai haver uma deficiência na formação desse bacharel. Então, efetivamente, e, aliás, na análise do MEC é levado em conta isso. Eu vejo nosso corpo docente, lá nós temos 90% mestres, né? Graduados, unicamente não temos nenhum. Temos alguns especialistas, mas a maioria mestres. E rumo ao doutorado, né? Mas todos com vivência nas suas áreas profissionais, né? Inclusive a maioria na advocacia. A maioria tem essa experiência na advocacia. E o MEC, ao avaliar o curso, ele observa isso aí também, a qualificação e a vivência profissional. Que é muito importante. Importantíssimo. Né? Importantíssimo, porque o professor que tem essa vivência, ele passa isso para os alunos, então ele prepara isso, porque é uma coisa importante, conhecimento teórico importantíssimo, indispensável, mas aquela vivência profissional só se aprende vivendo mesmo. Então o professor que tem essa experiência, ele vai passar isso também para os alunos. Então, indispensável, eu diria, tanto quanto o conhecimento teórico. Com certeza. E, bom, todos nós aqui, né, que atuamos na advocacia, sabemos que a cada dia surgem situações novas, né, a todo tempo surgem situações que mesmo quem atua no dia a dia, a gente acaba se surpreendendo, né, no dia a dia, que sempre tem uma situação diferente, alguma situação que a gente tem que buscar uma solução, né, diferente. É uma profissão, eu acho, das mais interessantes exatamente porque todo dia é um desafio, né? Até porque a prática, ela traz questões que fogem daquela linearidade da lei, da letra fria da lei. Então, vão haver vários aspectos que vão exigir o quê? O conhecimento do dia a dia. Por isso, além do conhecimento academicista, o conhecimento prático, o efetivo exercício da profissão é que vai dar a possibilidade de aplicação desse direito para as necessidades
do cidadão para a prática no dia a dia. A prática é fundamental, o conhecimento prático aliado ao conhecimento teórico, que deve ser aprofundado sempre, é o que vai dar ao cidadão a garantia de que ele está tendo a melhor defesa possível dos seus interesses. Que a pessoa que está ali, o profissional que está ali agindo em benefício dele, realmente está preparado com o conhecimento teórico, com o conhecimento prático e com a possibilidade de unir a teoria e a prática na busca da melhor solução para aquela questão que é a questão vital de cada um. Cada processo que se analisa para o profissional, para o Poder Judiciário, pode ser mais um, pode ser um número, mas para a pessoa é o centro da sua vida e tem que ser levado isso em consideração. Até com relação a essa questão de como é que se vê o exame, como é que até a própria OAB encara o exame de ordem, eu gostaria de trazer uma manifestação do nosso presidente Lamáquia, presidente da OAB-RS, em que ele diz que o exame de ordem é um filtro das indústrias mercantilistas, que estão nomeadas como faculdades de direito. Sem a aplicação de um exame de ordem, a sociedade não teria segurança sobre o real conhecimento de um advogado. Então, a OAB, ao mesmo tempo em que defende o exame de ordem, defende que se faça um acompanhamento para a qualificação das faculdades, dos cursos de direito que são oferecidos. E nós aqui na região, embora não tenhamos um selo de qualidade, nós temos a certeza de que estamos bem servidos dos cursos de direito que temos, exatamente pelo interesse e pela dedicação que cada um desses cursos tem nos dado. O professor Otaviano falou em 2 cursos, nós temos mais um em Farroupilha, que é o Centro de Ensino Superior Cenecisto de Farroupilha, que não participou ainda dos exames de ordem, mas também é um curso que tem procurado primar, como a Universidade de Caxias do Sul e como a FSG, pela qualificação do seu corpo docente para oferecer uma boa base para o profissional. Só que uma boa faculdade também não vai garantir um bom profissional, porque depende do empenho pessoal de cada um. Por isso, o exame de ordem. Eu gostaria de saber, ainda então, agora assim, mais rapidamente, né, que a gente já está assim, caminhando para o final. Gostaria de saber do doutor Otaviano, assim, o que as faculdades têm feito, tá, para que os alunos alcancem uma maior aprovação na OAB? Tem sido feito alguma coisa nesse sentido? Discutimos, essa tua pergunta é importantíssima. E cada semestre terminado na nossa faculdade, acredito que em todas as faculdades, aliás, eu quero me desculpar pela minha falha de ter omitido uma faculdade, né, efetivamente. Mas, cada término de semestre, em todos os cursos da nossa faculdade, também no Direito, debatemos vários pontos importantes, né, para o semestre. E, ultimamente, um dos mais importantes é o exame da OAB. O que fazer para melhorar a aprovação dos nossos bacharéis, né, no exame da OAB? Se chegou a... deram várias ideias, não, um cursinho de preparação, não, quem sabe uma qualificação diferenciada, e se chegou à conclusão que nada disso resolveria. O que resolve mesmo é a seriedade no ensino, desde o primeiro dia em que o estudante pisa na faculdade até o último dia, até da entrega do diploma. Então, aquela máxima que se diz, não se pode brincar de ensinar e não se pode brincar de aprender. Então, tem de se exigir, sim. Então, durante todo o tempo, ele vai estar se preparando para enfrentar não só o exame da OAB, mas outras situações da vida profissional, como um concurso público, que um grau de dificuldade é altíssimo. Então, é a única maneira que se tem. Então, tem de haver um corpo docente qualificado, preparado, sério, que cumpra as metas estabelecidas, que realmente tenha vamos dizer, esse comprometimento em transmitir e construir o conhecimento junto com o acadêmico, né? E exige. Ainda que isso custe eventuais reclamações, mas não, sempre digo, o acadêmico, ele é cliente até antes de entrar na sala de aula, depois ele é acadêmico e ele deve seguir as normas e ele, se ele alcançar o mínimo exigível, ele vai ser aprovado. Então, doutora Daniela, eu acho que é a única maneira
de que essas percentuais melhorem, né? E isso é uma vida inteira, porque são 5 anos, no mínimo, né, no curso de Direito, né? Então, se isso for observado do início ao fim, não precisa cursinho, não precisa. Claro, sempre ajuda, sempre ajuda. Temos ótimos cursos preparatórios aí na região, também se sabe disso, né? E também o interesse do próprio acadêmico. Que é o principal na maioria das vezes, né? Exatamente. E agora nós já estamos no final do nosso tempo, só gostaria de saber assim rapidamente da doutora Ciliane, que eu sei que é um assunto muito importante dentro, né, da OAB. O que a OAB tem feito para aproximar os alunos das faculdades de Direito? Vamos ver se a gente consegue um tempinho para falar sobre rapidamente isso. Rapidamente. Mas, enfim, a OAB tem desenvolvido um trabalho bastante intenso de aproximação com os estudantes de Direito e com as faculdades de Direito, principalmente através de 2 projetos. Um deles da SEJA, que é a Comissão Estadual do Jovem Advogado, que tem um projeto que chama Conhecendo a OAB, em que os integrantes dessas comissões de jovens advogados de todo o estado vão para as faculdades, fazendo essa interação, essa troca de conhecimento e levando para os estudantes um conhecimento do que é a ordem e do que se precisa para fazer parte dessa família que é a Ordem dos Advogados do Brasil. E nós temos também um projeto que se chama OAB Ética em Ação, que foi um projeto desenvolvido pela subseção de Farroupilha, em conjunto com o Tribunal de Ética e Disciplina do Estado, aprovado no 3º Colégio de Presidentes, que aconteceu esse ano em Porto Alegre, e que tem o objetivo de levar para as faculdades de Direito profissionais, advogados e integrantes do Tribunal de Ética e Disciplina da nossa OAB, para tratar principalmente dessa questão que envolve a ética no exercício da profissão. Nesses trabalhos todos, a gente tem também cursos de atualização, tanto cursos presenciais, tradicionais, quanto cursos telepresenciais, que são oferecidas em quase todas as 106 subseções do Estado e que são abertos à participação não apenas dos advogados, mas dos estagiários e dos estudantes de Direito, que geralmente têm um preço diferenciado. Então, é uma forma de se aprofundar os estudos sem uma necessidade de um deslocamento muito grande, de forma mais econômica, mas não menos qualificada. Então, são as atividades que a OAB tem desenvolvido para aproximar. E esses 2 projetos estão à disposição de todas as faculdades e de todos os estudantes interessados. Até vou deixar mais uma vez o telefone da nossa subseção, né, que não apenas os acadêmicos, mas toda a comunidade tem acesso, que é 3268-1811. Agradeço mais uma vez a presença de nossos convidados, doutora Otaviano, doutora Ciliane, e até a próxima.